Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Muito bom dia. Com essas palavras nós começamos mais um dia pedindo a bênção de Deus sobre a nossa vida. A palavra do Senhor nos ensina que nós precisamos agradar ao Senhor, nos aproximarmos dEle, fazermos a sua vontade, estreitarmos o nosso relacionamento e Ele satisfará os desejos do nosso coração. Isso temos visto muito claramente nos livros que nós temos estudado na palavra do Senhor. E é por isso que nessa manhã, nesse momento, nós estamos aqui diante dEle para suplicar a bênção dEle sobre a nossa vida. Queremos cada vez mais viver uma vida de fidelidade ao Senhor e tenha certeza que a mão do Eterno estará estendida sobre cada um de nós. O livro de Salmo, capítulo 119, versículo 31, diz o seguinte: aos teus testemunhos me apego, não permita, Senhor, seja eu envergonhado. Salmo 119, o verso 31. É por isso que a nossa primeira responsabilidade, quando nos acordamos a cada manhã, nos apegarmos à palavra do Senhor. São os seus testemunhos, as suas verdades. A revelação divina de Deus, através da sua palavra, ela precisa conduzir a nossa vida. Cada manhã, nesse canal, nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de 2 Crônicas, capítulo 18, o verso 1. Tinha Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. Sabe qual é a diferença entre o verdadeiro e o falso? Nós só conseguimos descobrir quando nós sabemos qual é a origem de cada um. Se nós passarmos a observar de onde provém o dinheiro verdadeiro provém da casa da moeda. Mas se nós observarmos de onde provém o dinheiro falso provém de uma casa qualquer. Para que nós consigamos distinguir verdadeiramente qual é a nota verdadeira, nós precisamos estar muito familiarizados com a nota verdadeira para que não possamos ser enganados por uma nota falsa. Praticamente esse critério serve para tudo na nossa vida. Nós precisamos nos familiarizar com aquilo que é verdadeiro, para que quando o que for falso bater a porta da nossa casa, nós saibamos qual a decisão mais correta termos que tomar na nossa vida. No capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, nós nos deparamos com o rei Josafá fazendo aliança com Acabe, com um dos piores reis de Israel. Se Josafá tivesse se apegado à palavra do Senhor, Josafá jamais teria se unido a Acabe, porque a degradação que acontece na vida de Josafá, em grande parte, se dá pela aliança que ele fez com Acabe. Apesar do rei Josafá ser um homem comprometido com Deus, ter seguido as reformas do seu pai, mas pelo fato de permitir que seu filho se casasse com a filha do rei Acabe, Atália, isso lhe trouxe 3 consequências graves para toda a sua vida e o seu reino. A primeira delas, Josafá sofreu a ira de Deus. Os flagelos do Senhor começou a cair sobre o seu governo e o seu reinado. A segunda delas, quando Josafá morreu, Atália, a sua nora, ela assumiu o governo, se tornou a rainha e ela quase eliminou por completo a descendência de Davi. E a terceira ação negativa de Atália foi trazer para o reino de Judá as adorações que aconteciam em Israel, e isso foi degradante para o povo do Senhor. Quando cristãos sinceros se aliam com pessoas que não estão fundamentadas na palavra do Senhor, a Bíblia já nos adverte a respeito desse tipo de aliança. O resultado final sempre é a tristeza, dor e decepção. Nós que vivemos nesse mundo, nós não podemos nos excluir dos nossos relacionamentos, até de pessoas que não conheçam a Jesus Cristo, mas a nossa base precisa ser a palavra do Senhor. Nós precisamos estar tão ligados a Cristo que a nossa vida precisa influenciar e não sermos influenciados de forma negativa por ações que nos afastem do Senhor. Josafá tinha se aparentado com Acabe e eles estavam vivendo um momento de confraternização. Nesses momentos felizes, Acabe propõe para Josafá ir a Ramote-Gileade, porque Ramote-Gileade era uma cidade que pertencia ao povo de Deus, mas ela tinha sido tomada pelos assírios, e Acabe se sentia na responsabilidade de mais uma vez reconquistar essa cidade para o povo do Senhor. E ele convida Josafá para que se una a ele nessa batalha. Precipitadamente, Josafá concorda em ir à batalha, lutar ao lado de Acabe. Mas é como se algo falasse à sua consciência que antes dele irem lutar contra Ramote-Gileade, eles deveriam consultar ao Senhor.
Acabe se adianta e reúne 400 profetas para que possam profetizar a respeito do que se daria na batalha. Se nós pudermos observar um pouquinho antes o que tinha acontecido, nós veríamos que Elias, lá no Monte Carmelo, ele matou todos os profetas adoradores de Baal que estavam cultuando a Baal. Mas acredito que esses profetas chamados por Acabe para profetizar palavras que lhe agradassem, que fossem favoráveis para que ele pudesse ter a companhia de Josafá e conquistar Ramote-Gileade, Acabe estava cego nos seus erros. Acabe, na verdade, queria conquistar Ramote-Gileade de qualquer forma. Acabe não estava preocupado com assim diz o Senhor. Acabe não se preocupava se Deus estaria ao seu lado naquela batalha ou não. É por isso que ele convoca 400 sacerdotes para que possam profetizar a respeito do que se daria naquela batalha. Muitos sacerdotes já tinham sido mortos lá no Monte Carmelo por Elias. Acredito que esses sacerdotes que foram convocados por Acabe eram sacerdotes do deus Azera que comiam a mesa de Jezabel. No versículo 7 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, Josafá não se sente confortável ao saber que 400 profetas que comiam a mesa de Jezabel estavam profetizando dizendo que eles venceriam a batalha. E ele pergunta a Acabe: porventura não existiria alguém ou um outro profeta que pudesse falar em nome do Senhor? Acabe fala que há Micaías, embora sempre que Micaías abrisse a sua boca, nada favorável ele falava a respeito de Acabe. Na verdade, todos nós sabemos, Micaías de fato não tinha nada de agradável para falar a respeito da vida de Acabe, porque Acabe vivia de uma forma irregular, incessantemente. Josafá insiste com Acabe para trazer Micaías, mas os soldados que vão buscar Micaías, no percurso, falam para ele que quando ele se apresentasse diante de Acabe e de Josafá, que as suas palavras fossem favoráveis. Ele deveria abrir a sua boca para agradar ao rei. Ele não deveria dizer nada que estivesse contrário ao pensamento e os planos de Acabe e de Josafá. A pergunta de Acabe a Micaías é muito enfática. Nós iremos vencer a batalha em Ramote-Gileade? Ironicamente, Micaías responde para Acabe: vocês poderão ir, porque vocês irão vencer. Na verdade, Micaías estava reproduzindo a mesma fala dos 400 profetas que já tinham sido profetizados, mas quando o rei insiste com ele para que ele fale e expresse somente o seu pensamento e a vontade do Senhor, Micaías abre a sua boca e fala que, de fato, naquela batalha ele via Israel disperso como ovelhas sem pastor. Micaías estava dizendo que naquela batalha Acabe perderia a sua vida. Segundo Crônicas, capítulo 18, verso 18, a Bíblia diz o seguinte: Micaías prosseguiu: ouvi, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono e todo o exército do céu estava à sua direita e à sua esquerda. Nós precisamos entender essa parte da Bíblia da seguinte forma: esta é uma visão que deve ser entendida em forma de parábola. Deus aqui é apresentado como alguém que não pode impedir que algo aconteça, sendo que a pessoa já tomou as suas decisões, já fez as suas escolhas. Deus não age coagindo o direito de liberdade que Ele dá a cada ser humano. Ele apresenta o bem e o mal, mas a decisão final somos nós que tomamos. E Acabe, nesse relato bíblico, já tinha tomado a sua decisão, independente da vontade de Deus. Por mais que Micaías tivesse lhe apresentado que o final seria a sua morte, mas Acabe já tinha escolhido lutar aquela batalha. Quando pessoas más escolhem seguir o caminho mau, Deus não pode intervir. Embora o Deus que nós servimos, nós saibamos que Ele é grandioso, que Ele é supremo, Ele é magnífico. Mas muitas vezes, pelo fato das pessoas não aceitarem a sua proteção, Ele não impede que o mal possa cair sobre a vida de uma pessoa, porque é resultado das escolhas pessoais de um ser humano. Como nós podemos ler no versículo 21 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, a ordem divina é uma permissão para que Satanás possa tirar a vida de Acabe. Na verdade, Satanás em todo instante ele quer destruir os filhos do Senhor. Mas ele não pode tomar um passo, ele não pode fazer uma ação sem que Deus permita.
E é nesse momento, é nessa batalha em Ramote Gileade que Acabe não tem a bênção de Deus pelo fato de não ouvir a palavra do Senhor. Ele está desprotegido e é nessa batalha que Satanás se aproveita para tirar a vida de Acabe. Satanás, nos dias em que nós estamos vivendo, ele tem agido da mesma forma. Ele tem se valido de muitos líderes e muitas pessoas que não têm a palavra de Deus para enganar, para mentir, para levar pessoas por caminhos que não sejam seguros. Da mesma forma como o espírito maligno falou através da boca daqueles 400 homens, hoje, nos dias em que nós estamos vivendo, Satanás tem se valido da mesma estratégia para enganar a muitas pessoas. É por isso que nós precisamos a cada dia nos apegarmos cada vez mais às verdades da palavra de Deus, para que quando a mentira se deparar com a verdade, nós consigamos tomar a decisão correta a respeito do lado do Senhor. Josafá poderia ter sido um instrumento de Deus naquele momento para salvar a vida de Acabe, dar mais alguns dias de misericórdia para que Acabe pudesse se arrepender dos seus pecados, se encontrar com o seu Deus e salvar a sua vida. Mas Josafá cedeu à pressão de Acabe e acabou seguindo Acabe para a batalha de Ramote Gileade. E é nessa batalha que Acabe perde a sua vida. Por mais que Acabe entrasse naquela batalha disfarçado, não estava vestido como rei, estava vestido como um soldado comum para tentar não ser o alvo naquela guerra, mas isso não impediu que as palavras do profeta Micaías se cumprissem, porque eram verdadeiras, eram real, era divina, era assim diz o Senhor. Jamais alguém poderá contradizer a vontade e a palavra de Deus. Se o profeta Micaías tinha dito que naquela batalha seria a última batalha de Acabe, de fato foi isso que aconteceu. Foi nessa batalha que Acabe perdeu a sua vida. Querido amigo, nós precisamos parar nesse momento para fazermos uma reflexão a respeito da nossa vida. A palavra de Deus, ela é soberana. Nós não podemos tratar a palavra de Deus como sendo uma segunda opinião para as nossas decisões. Ela é o assim diz o Senhor. Ela é tudo para cada um de nós. Se queremos receber a salvação, nós precisamos seguir o que Deus determina para cada um de nós. Quando nós menosprezamos a palavra de Deus, o resultado final é as mesmas consequências que Acabe sofreu na sua vida. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o estudo do capítulo 18 do livro de 2 Crônicas, eu e você, nós precisamos parar para fazermos a seguinte reflexão a respeito desse capítulo. Nos dias em que nós estamos vivendo, nós precisamos estar com os nossos olhos muito atentos para que nós possamos conseguir distinguir a verdade do erro. Satanás tem tentado enganar os próprios eleitos do Senhor. Se nós menosprezarmos o estudo da palavra de Deus, nós poderemos, na nossa trajetória, sermos enganados pelo nosso adversário. É por isso que a cada dia nós somos chamados a estarmos com a palavra de Deus aberta, nos alimentarmos dessa palavra e vivermos a palavra do Senhor. Todos os ensinamentos que são em nome de Deus, se não estiverem em harmonia com a palavra de Deus, eles são falsos, são enganosos. Nós precisamos rejeitar. Nós precisamos a cada dia abraçarmos, nos apegarmos à palavra do Senhor e vivermos o evangelho que o Senhor deixou para cada um de nós. É por isso que nessa manhã eu convido você para que nós juntos, com espírito de submissão, pedindo a unção do Espírito Santo sobre a nossa vida, porque foi Ele o responsável para inspirar a palavra do Senhor. Portanto, nós somos carentes dele a cada manhã para que nós possamos ter entendimento do que fazer com a nossa vida e o que praticar na palavra de Deus. É por isso que nesse momento eu quero convidar você para que nós juntos, nesse instante, possamos fechar os nossos olhos, clamar pela bênção dele sobre a nossa vida, para que vivamos uma vida vitoriosa no Senhor. Querido Pai, nas Tuas mãos, nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, nós queremos a cada dia sermos mais do Senhor. Fica conosco, nos abençoe e nos guarde, nós oramos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o teu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz, em nome de Jesus. Amém.